Glória a Deus, Deus abençoe. Estamos na nossa segunda live hoje e eu quero falar sobre como fazer um propósito de jejum e de oração. Se alguma vez fez um propósito com Deus, de jejuar, de orar, enfim, de fazer algo para Deus, eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: Deus não quer sacrifícios. Mas um propósito não é um sacrifício. Um propósito é uma grande bênção de Deus nas nossas vidas. Eu mesmo já fiz propósitos com Deus e fui muito abençoado. E eu quero compartilhar com você alguns princípios de como fazer um propósito com Deus para algo específico. Você que é novo nesse canal, se inscreva agora e participe das nossas lives diárias, que no final deste programa nós vamos falar sobre interpretação de sonhos. Quero começar com o texto de Eclesiastes, no capítulo 5, no verso 4, que diz assim: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Olha só, a Bíblia diz: quando fizer algum voto ou promessa, cumpre-os. Cumpre-os. Então a Bíblia é muito clara. Vai fazer um propósito, cumpre. Porque um propósito com Deus é algo muito forte. Quando eu estabeleço que eu vou fazer uma campanha de jejum de 5 dias, acompanhado de oração, eu devo começar esse propósito com oração e terminar com oração. Então, por exemplo, eu preciso ter mais ânimo na minha vida espiritual. Estou um pouco desanimado, cansado. Daí eu fui no culto de domingo e Deus falou comigo que eu precisava retornar a essas primeiras coisas que era costume para mim e agora já não são mais. Então eu estabeleci que segunda-feira eu vou começar um propósito de jejum. Como é que eu faço para começar esse propósito de jejum? Você faz assim, ó. Você apresenta a Deus, você diz: Deus, a partir dessa segunda até quinta-feira, se é o que Deus tocou no teu coração, ou até domingo, eu vou apenas almoçar e jantar. Eu não vou tomar café da manhã, nem café da tarde. E vou orar pelo menos 30 minutos durante todos esses dias. Isso é um propósito de oração, pelo seu ânimo espiritual, pela sua retomada na sua busca nas coisas de Deus. Quando você chegar lá na quinta-feira que você vai entregar o seu jejum, daí à meia-noite você ora e você diz: Deus, eu estou te entregando o meu jejum. Eu estou te entregando o meu propósito de oração. Ou seja, você cumpriu aqueles dias e encerrou com uma oração. Isso é muito poderoso. Toda vez que você fizer um propósito com Deus, Deus vai te honrar sobremaneira. Você lembra de Jacó? Quando ele estava fugindo do irmão Esaú e saiu com uma mão na frente, outra atrás, saiu quase que sem rumo, ele só sabia onde ele tinha que chegar, que era no destino dele, na casa do irmão da sua mãe. E a Bíblia diz que no meio do caminho, no deserto, ele teve um sonho, e quando ele despertou daquele sonho, ele fez uma aliança com Deus. Ele fez um propósito, que se Deus guardasse ele naquela viagem, se Deus o abençoasse, ele iria dar o dízimo de tudo aquilo que ele recebesse. Jacó, ele foi fiel a Deus em tudo que ele prometeu, mas Deus também foi fiel com ele, prosperando, guardando, protegendo exatamente de quando ele fez o propósito. Ou seja, Deus cumpriu a parte dele e Jacó cumpriu a parte dele. Isso é um propósito. É quando as duas partes, elas cumprem o seu propósito. Agora, pastor, eu fiz um propósito, mas eu não tive a resposta que eu queria. Às vezes, você não vai ter a resposta que você quer,
você vai ter a resposta de Deus para a tua vida. E essa resposta de Deus para a tua vida é tudo que você orou e jejuou durante a semana. Você pediu que a vontade dele fosse feita, você pediu que ele realizasse o melhor na sua vida, e pode ter certeza, ele já começou a fazer, ele já começou a operar tremendamente na sua vida, na sua causa, enfim. Pastor, eu quero fazer um propósito de jejum pelo meu casamento. Então faça. Entre em oração e jejum. Quantos dias vai ser? Estabeleça. Um propósito tem que ter prazo, tem que ter o prazo final. Então ele tem que ter um começo e ele tem que ter um fim. Jacó disse, se tu me guardares na minha viagem. Ou seja, o prazo foi a viagem. E nessa viagem, levou alguns anos, Jacó trabalhando para Labão, mas em todas as coisas Deus abençoou. Quando ele atravessou novamente, quando ele voltou, regressou, tudo aquilo havia se cumprido. E Deus encontra com ele no Val de Jaboque. Ou seja, eu acredito que desde o princípio que Jacó apresentou o propósito até o fim daquele propósito, Deus estava ali, tanto no princípio quanto no fim do propósito. Por isso um propósito é tão poderoso, um propósito de jejum e de oração. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Deus não se agrada de tolos. Ou seja, se você fez um voto de jejum, você fez um voto de oração, vá até o final. Então, devia ter pensado melhor antes de fazer. Às vezes as pessoas fazem um voto, um propósito de jejum, e daí quando estão com muita fome, eles dizem, não, mas Deus vai me perdoar e eu continuo o propósito. Meu irmão, Deus perdoa, claro, mas o propósito foi quebrado. A partir do momento que você quebrou o jejum, que você quebrou o seu propósito de oração, você pode ter certeza, está quebrado o propósito. Deus te perdoa, como eu disse, claro que Ele vai te perdoar, mas o propósito que você começou e que você iria terminar foi quebrado. Então, pastor, eu quebrei o meu propósito, o que o senhor me aconselha? Eu aconselho a começar tudo de novo, porque com Deus as coisas têm que ser certas, e nós precisamos fazer tudo como Deus diz na palavra dEle. Então, faça da maneira certa o seu propósito de jejum e de oração. Se você fez um propósito, Senhor, eu vou fazer o propósito de orar 7 dias junto com a Bíblia, que eu vou ler 2, 3 capítulos por dia durante esses 7 dias. Faça isso. Ah, eu esqueci de um dia, mas vou continuar o propósito mesmo assim. O propósito foi quebrado. É melhor não votares do que votares e não cumprires. No propósito que Jacó fez com Deus, Deus cumpriu a parte dele, mas Jacó cumpriu a parte dele também. É por isso que todo mundo ficou feliz e tudo deu certo. Então, faça as coisas da maneira de Deus. Nós precisamos. Aí às vezes o diabo vem assim, porque ele sempre vem para tentar você quebrar seu propósito. Ele diz assim, ó, Deus não se agrada de sacrifício. Ele chega no seu ouvido e diz, então entregue esse jejum, você não precisa disso. E quando você dá ouvidos àquela voz do diabo que diz, ó, isso é sacrifício, você quebra o teu propósito com Deus. Amém? Então recebe essa palavra, recebe essa instrução do Espírito. Eu quero dar algumas interpretações de sonhos. Eu vou começar aqui pelo irmão Reginaldo Paiva. Tudo bom, Reginaldo? Eu sonhei com um pastor e a igreja com colunas fracas. É gente que está, muitas vezes, com deslealdade com o pastor da igreja. Tá? Ou seja, pastor significa traição? Pode às vezes significar, mas geralmente é pessoas que não têm um compromisso muito forte com o pastor. Elas estão ali, elas estão de aparência, mas não estão com um compromisso muito forte com o pastor. Pastor significa que todos não têm compromisso? Não. Significa que algumas colunas, porque você viu algumas colunas fracas. Tá? Então é isso que representa o teu sonho. Everaldo Pereira, o que significa sonhar com números ou sorteio que tem números?
Geralmente, quando a gente sonha muito com números, representa muitas vezes algo que Deus quer falar com a gente. Tá? Por exemplo, se repetir o número 3, é sinal de Deus para a tua vida. Por exemplo, esses dias uma irmã me mandou um sonho onde apareceu o número 3, 12 e depois outro número. Mas eu sei que todos eram múltiplos de 3. Ou seja, era Deus querendo falar algo com ela. Então você tem que começar a orar pedindo a Deus que Deus lhe fale o que Ele quer falar com você através desses números. Uma vez eu acordei com um número na minha cabeça e durante o dia assim eu fiquei com aquele número na minha cabeça e estava lendo a Bíblia e bem os números que me veio em sonho, que eu fiquei gravado na cabeça, foi naquela passagem que Deus falou comigo. Então, muitas vezes Deus fala com a gente nesse sentido, tá bom? Johnny Douglas, tudo bom, Johnny? A paz do Senhor Jesus, meu nome é Priscila. Bom, tá usando, no caso, outro e-mail. Sonhei que ganhei uma bebê que nasceu prematura, mas estava em casa comigo. Eu dava mamadeira a ela e ela engasgava. Isso quer dizer algo? Precipitação. Tenha cuidado com precipitações. Cuidado nas decisões, cuidado com tudo que você for fazer ou mudar. Não seja precipitada. Cuide as precipitações, tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. Suelen Lessa. Pastor, eu estava orando por uma pessoa e vi dentro da casa dela um ninho de ratos, cheio de filhotes. O que seria isso, pastor? Significa que tem coisas na vida dela que estão quebradas, desmanchadas, destruídas. E o inimigo está se aproveitando disso, está fazendo festa. Amém? Jerusa Macedo. Bom dia, pastor. Ore pela restauração do meu casamento. Meu marido saiu de casa há 1 ano e 7 meses. Está morando com a amante. Somos casados há 21 anos. Me ajude. Amém. Vamos estar orando, Jerusa, para que Deus intervenha na tua vida, para que Deus intervenha no teu relacionamento. Amém? Vamos agora para o Instagram um pouco. Pessoal que nos segue lá no Instagram, eu quero dar algumas interpretações de sonhos do Instagram. Vamos lá então. Vamos começar aqui pela Nara C. Você que não nos segue no Instagram, querido, nos siga lá. A gente interpreta muitos sonhos do Instagram. Sonhei que achei um relógio, um anel e uma aliança. E tinha uma amiga comigo. Quando olhei para ela, estava o anel que eu tinha achado. Bom, isso representa um adorno na sua vida, né? Porque você viu aqui que é anel, aliança e relógio. As 3 coisas falam de adorno. Pode significar prosperidade, pode significar o cuidado de Deus contigo nos mínimos detalhes. Então é algo bom, amém? Márcia Barreto. Bom dia, pastor. Meu marido sonhou que entrava no quintal da nossa casa e 2 filhotes de cachorro muito bonitos mesmo, mas depois quando ele olha, eles estavam feios e muito doentes, com machucados pelo corpo todo, e tinham buracos grandes, que dava até para ver o osso, e outros saíam bichos. O que significa? Representa ataque espiritual contra as finanças de vocês. Tá bem? Esse não é o tipo de sonho bom. Tem que repreender. Amém? Deixa eu ver ali a Leila Ramalho. Vamos estar orando por ti, tá, Leila? Mas um pastor já quer te dizer uma coisa assim, que você tem que descansar o teu coração, tá? Porque Deus vai agir no tempo dele na tua vida. Algumas coisas que você perdeu, foi Deus que tirou da sua vida. Então, fique firme nas promessas de Deus para a tua vida, tá bom? Deixa eu ver aqui, Flávia City. Bom, aqui ela não estava pedindo interpretação, ela estava me abençoando. Amém. Que Deus te abençoe também, viu? Bianzon Silvia. Está assim no Instagram. Bom dia, pastora Paz. Poderia me ajudar em um sonho? Sonhei que estava em uma casa, mas não era a minha casa. Quando de repente, onde era o portão, se tornou um barranco e tinha muitas ovelhas. E uma ovelha vinha correndo em minha direção e
os veados tentavam subir nesse barranco, mas as outras ovelhas não deixavam. Tinham veados também. Quando a ovelha veio correndo até mim, ela olhou nos meus olhos e me diz a seguinte palavra: o homem quer falar com você. Diz 3 vezes, senti medo, pois no sonho pensei, estou falando com um animal, mas logo o medo passou. Aí perguntei a ela, que homem? Então acordei. Por favor, que significado é esse? Me entregou por meses esse sonho. Desde já agradeço. Você viu aqui que existe ovelha no seu sonho e veados, né? São 2 coisas que não deveriam estar juntas. São 2 coisas que deveriam estar uma separada da outra. Tem coisas na tua vida que não deveriam estar juntas. Ou seja, a Bíblia diz que a luz e trevas não há comunhão entre elas. Então, se você tem uma amizade que não compartilha da mesma fé, da mesma luz que você, possivelmente está trazendo perda para você. Seja uma amizade, um relacionamento, ou qualquer outro tipo de coisa do gênero. Amém? Eles não devem estar juntos, não devem compartilhar. Tá bom? Vamos lá. Maria Edileuza. Vamos lá. Pastor, ore pela minha vida espiritual e sentimental. Que Deus abençoe sempre. Amém. Que Deus abençoe. Jaci Oliver. Tudo bom, Jaci? Paz do Senhor, pastor. Orei pelo meu esposo e vi um boi preto com uma sombra andando atrás dele. Estamos separados há mais de 2 anos. Tem uma ação maligna que está na vida dele. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre sonhar com touro. E nesse vídeo que eu falo sobre sonhar com touro, isso representa um demônio que geralmente ele está furioso e está pronto para ataque. Então tem que cuidar. E se você sonhou com esse boi preto atrás dele, tem que orar por ele, tá bom? Pastora Márcia, sonhei com batata doce e aipim. E uma mulher colocava em um saco e me dava. Você vai ter colheitas, tá bom? Do seu trabalho, de coisas que você plantou, de coisas que você vai ter nesse tempo na sua vida. Amém? Esse é um sonho bom também. Pessoal, foi um grande prazer. Sim, vamos estar orando, tá, Juliana? Vamos estar orando pela tua família, em nome de Jesus. Foi um grande prazer estar com você. Vamos fazer propósitos e vamos cumprir. Amém? Não vamos fazer um propósito com Deus que a gente não possa cumprir. Nos siga no Instagram, você que é novo nesse canal, se inscreva nesse canal e deixa também a tua curtida, para que muitas pessoas possam ser abençoadas. E vamos compartilhar agora no Facebook, no WhatsApp e abençoar pessoas. Deus te guarde, um abraço para você, Jesus te ama.